Deixa eu vir pra cá agora conversar com a Dariane sobre os nossos filhos. Boa tarde, tudo bem, Dariane? Seja bem-vinda novamente. Um assunto que ele é bem complexo, né? É o que a gente coloca na cabeça dos nossos filhos, eu posso chamar assim, que eles carregam pro resto da vida, as impressões da vida, o que a gente coloca sobre eles. É isso? Vamos entender direito isso. Na como verdade, a gente influencia assim, as crianças. A gente influencia muito, né, os nossos filhos. Acho que tem uma parte que as crianças já nascem com algo que é delas e que carrega também de transgeracional, mas tem uma grande parte que é a contribuição de quem cuida, de quem se relaciona com a criança na infância, principalmente aí até os 11, 12 anos, né? Que eles têm essas questões que são muito reflexo da família. Por exemplo, deixa eu te perguntar se é isso para eu entender, o pessoal de casa entender. Nossa, você é muito burro, você não consegue aprender matemática, pelo amor... Esse tipo de coisa? Sim. É isso, é o que a gente passa para a criança em relação a ela mesma? Isso, é mais ou menos assim, ó. Tem um versículo bíblico, né, que diz assim, que palavra de mãe abençoa ou amaldiçoa, de mãe, de pai, né? Sim. Às vezes a gente pensa assim, que a maldição é, nossa, o pai rogar uma praga contra o filho, né? E na verdade não é isso, são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai se relacionando e a gente vai construindo uma vozinha interior. Então, que essa vozinha interior vai ser o como lá na vida adulta depois, ou até às vezes na própria infância, essa pessoa vai se relacionar com ela mesma ou com o mundo que cerca ela. Do tipo, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, então, porque já vai trazendo isso de casa. Vamos pegar, por exemplo, pais que são muito exigentes, que são muito críticos, que tem que na verdade a gente precisa se cuidar. Porque são os pais que têm uma criança interior, uma voz interior muito crítica e muito exigente com eles mesmos e com o mundo. E eles acabam não tendo consciência disso, né? Ninguém faz isso intencionalmente. Não tendo consciência disso, reproduzem isso com a criança. E acaba exigindo demais, sendo crítico demais, né? Às vezes, assim, a criança tá lá, tá comendo e derruba coisa, né? Às vezes não fez por querer, foi uma infantilidade, uma coisa do próprio desenvolvimento e que a criança deixa cair. E às vezes esse pai já ralha, mas de novo, né? Você só deixa cair no chão as coisas, tá tudo sujo de novo. Então são pequenas coisinhas, né? Que a gente precisa estar muito presente para o nosso dia a dia, né? Para perceber essas nossas falas que vão depois construir como essa criança vai se tratar. Então, olha, eu posso errar, eu tenho permissão, às vezes, para fazer alguma coisa errada, ou não. E aí, às vezes, eu vou me construir uma pessoa ou exigente demais, perfeccionista demais, ou uma pessoa que não vai ter coragem de se aventurar, de fazer algo diferente por medo de fracassar. E aí não tenta, né? Porque não me foi permitido errar, por exemplo, né? E como seria a maneira ideal, então, da gente tratar no dia a dia das nossas crianças para que elas fossem seguras, para que cresçam pessoas seguras e que tenham um controle emocional, enfim, da vida mesmo? Eu diria assim, que a gente precisa, assim, de maneira bem geral, a gente aprender a se cuidar para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos com respeito, com amor, olhando para as necessidades, para os desejos, para as opiniões deles, assim, com todo esse olhar como eu teria para o meu marido, para minha mãe, para o meu amigo. Dar espaço para a criança falar e tudo mais. Justamente. Não largar a criança fazendo o que ela quer. Não não limites, é isso. Mas dar espaço. Eu posso dizer não, mas dizer não com amor, com respeito. Né? Então acho que esse é o segredo. Nós não vamos ser perfeitos, né? Até porque a gente tem, nós, né, a gente já trouxe também essa carga dos nossos pais, né? Claro. Então o mais importante do que a perfeição é a gente ter consciência disso, né, no dia a dia. E existem várias formas, assim. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar para os pais, que é muito precioso, é sobre o elogio. Às vezes a gente pensa que a gente está elogiando e a gente está alimentando essa vozinha de uma forma positiva. E o elogio, a gente precisa tratar como se fosse um doce. A gente não dá doce para os nossos filhos, assim, todos os dias, o tempo inteiro. É mesmo? O elogio também tem que ser dosado? Tem que ser dosado, assim... As crianças precisam de reconhecimento e de encorajamento. Na hora certa. Muito mais do que o elogio. Então, por exemplo, a sua filha, ela fez um desenho. Né? Ao invés da gente, normalmente, que os pais fazem, nossa, que lindo, filha, parabéns. Isso é um elogio. E tá tudo certo, é igual o doce, de vez em quando a gente vai dar, né? Não tem problema.
Mas como que seria uma frase, uma forma de eu encorajá-la ou reconhecê-la? Eu estar presente para o que ela desenhou. Aí ela vem te mostrar, por exemplo, né? O desenho lá dela, olha, mamãe. Aí você vai dizer para ela, puxa, filha, eu tô vendo que aqui você fez um risco para cá, outro para lá. Você pintou essa parte de verde, essa aqui de vermelho. E você ainda pode perguntar para ela, o que você achou do seu desenho? Ao invés de você dizer, você aciona o neocórtex da criança, faz ela pensar e ela se perceber. Que interessante. Perceber o valor dela, do que ela construiu, do esforço que ela colocou, mas da eu posso combinação finalizar que ela fez. isso com que legal? Eu analiso o desenho e falo, ficou legal. Eu não precisa. Não tem necessidade. Porque a própria criança ela vai se construindo e ela vai percebendo esse valor. Porque senão você pode correr o risco quando é demais, tudo que é demais, né? A gente precisa só achar o ponto de equilíbrio. A gente pode correr o risco da criança ficar muito viciada em aprovação. Então, ela fazer as coisas dependendo disso. E isso, no futuro, interfere nela, por exemplo, às vezes escolher fazer coisas mais fáceis no futuro para não correr o risco de errar. Entendi. Então, eu vou preferir fazer uma coisa que eu tenho um negócio mais difícil, mais desafiante. Eu tenho um negócio que é mais seguro. Ela vai optar pelo que é mais seguro, porque naquele que é mais seguro, ela sabe que ela vai acertar e daí ela vai ter a aprovação das pessoas que estão em volta dela. Entendi. Eu achei que fosse o contrário, que a criança ia começar a se achar demais. Ia ter um ego evoluído demais, porque sempre recebe um sim. E não, ela pode se retrair um pouco e procurar as coisas mais fáceis. As coisas mais fáceis. Olha que interessante. Gostei muito disso. Dariana, você volta pra gente falar mais dos nossos filhos? Volta, claro. Que assunto bom de conversar, né? A gente aprende tanto. Gostoso. Porque é tão rotina cuidar de filho, né? Sim. Que a gente acaba pecando em pequenas coisas e nem se toca que tá fazendo errado. É verdade. Eu elogio todo o desenho da minha filha. Eu vou parar. Obrigada pelas dicas, tá? Adorei. Que Ótima bom. semana pra você e até a próxima. Obrigada.